Oi, pessoal! Hoje, então, a gente vai falar sobre o segundo capítulo do livro O Cérebro que Diz Sim. Se você ainda não está lá no meu grupo de estudos, entra no link da bio, que lá tem o link para o grupo de estudos que está acontecendo no Whats. E hoje a gente vai comentar, então, sobre o capítulo 2, que é sobre o cérebro equilibrado. Então, se você é pai, mãe, professor, se você tem contato com as crianças, você provavelmente já passou por alguma situação que as crianças elas tenham explodido de raiva ou elas tenham se retraído. Essas são as duas condições do cérebro quando ele não está em equilíbrio. Quando a criança passa por alguma situação que a deixa com raiva, ela tende a explodir, a bater nas pessoas, a jogar coisas, a quebrar coisas ou até mesmo a querer se machucar. E quando a criança ela tem um outro tipo de cérebro, um outro tipo mais retraído, ela tende a se esquivar, a se esconder, a chorar muito, a ficar quietinha no canto. Então nós temos esses dois tipos de reações quando alguma situação difícil acontece com as crianças. E o cérebro equilibrado, ele é o primeiro princípio do cérebro que diz sim. E eu não estou aqui dizendo que a criança ter esse tipo de reação é uma coisa errada. É uma coisa que acontece com todas as crianças. Seja essa explosão ou seja essa fuga, isso acontece. Se isso não acontece com essa criança, aí sim é um motivo da gente se preocupar. Porque a infância, ela é o momento da gente ter contato com essas nossas emoções. A gente não sabe o que a gente está sentindo quando a gente é criança. Então, é natural que a criança ou exploda, tenha esse ataque de raiva, que são até as nossas birras, ou que ela se feche e fique quietinha. Isso é o natural. O Dan até escreve no livro que a infância é tempo de aprender a sentir ampla variedade de tipos e intensidades de emoções, o que necessariamente implica, às vezes, em perder o controle, porque a intensidade das emoções sufoca a capacidade de pensar com clareza. Agora eu vou ler para vocês o que pode estar causando essa falta de equilíbrio na criança. Fase de desenvolvimento, temperamento, trauma, problemas de sono, dificuldades no processo sensorial, problemas de saúde, problemas de aprendizado cognitivos e outras deficiências ou discrepâncias, cuidadores que aumentam a aflição ou são insensíveis, incompatibilidade entre as necessidades do ambiente e a capacidade da criança, distúrbios de saúde mental. Todas essas causas de reatividade afetam as crianças em diferentes graus, mas os resultados são reconhecíveis. Caos emocional na forma de explosões de raiva e ou retraimento ou rigidez na forma de depressão ou isolamento. Então ele diz no livro que há um rio e esse rio, ele é o equilíbrio. Uma margem é o caos e a outra margem é a rigidez. E a criança e nós, adultos, nós temos que percorrer entre esse rio, agindo sempre com equilíbrio, o que é uma coisa muito difícil da gente fazer todos os dias, né? A gente tem muitos dias que a gente passa por dificuldades e a gente tende a ir ou para uma margem ou para outra. Não é somente as crianças que passam por isso, mas sim todos nós. Mas se a gente tem uma infância que ela é instigada a ter o cérebro que diz sim, se torna mais fácil a gente retornar para esse equilíbrio. Eu não sei se você é uma pessoa que vai para a margem do caos ou para a margem de se retrair. Eu sou da pessoa que vou para a margem de me retrair. Dificilmente eu vou para de explodir, mas há casos que acontecem. Quando eu estou muito na fase, muito na margem ali da rigidez e as coisas continuam sendo muito descontroladas, aí é a parte que eu vou para a explosão. Eu não consigo nem andar, nem nadar por esse rio do equilíbrio. Então me conta aqui embaixo qual que é a sua margem. Vamos falar mais sobre essas margens agora. Seja na margem do caos da explosão ou seja na margem da rigidez, da quietude, a gente não pode nesse momento querer ensinar alguma coisa para a criança, porque ela não vai ouvir. Ou ela vai estar muito estressada, muito querendo explodir de raiva, ela não vai te escutar. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue.
Seja isso na raiva ou seja isso na tristeza. Na tristeza também a gente não consegue, porque a gente acha muitas vezes que quando os pais eles vêm com sermões ou vêm até mesmo querer ajudar, quando a gente está nesse momento triste, acabado, assim, inquieto, que a gente não é bom o suficiente. Então isso afeta muito a nossa autoestima. Isso tanto na fase da quietude quanto na do caos, né? A gente se sente assim impotente, que a gente não consegue fazer as coisas direito. E eu digo a gente porque em adultos também acontece isso, como eu falei no primeiro vídeo deste livro. No livro ele nos diz que existe uma tal de janela de tolerância que todos nós temos. E é através dela que a gente consegue esse equilíbrio. Algumas pessoas têm essa janela de tolerância muito estreita e outras têm essa janela da tolerância larga. Quando a criança está com raiva, está gritando, está quebrando as coisas, está fazendo alguma coisa que não seja apropriada, a gente tende a julgar esse comportamento. E na verdade, o que a gente deve entender é que ela está fazendo isso como uma forma de se expressar. Ela está querendo se comunicar com a gente. Principalmente se a criança for pequena e ela não souber ainda conversar, não souber montar frases para dizer o que ela está sentindo. Então, quando ela está agindo dessa forma, quando ela é pequenininha e ela está agindo dessa forma explosiva, é porque ela quer se comunicar com a gente, quer dizer que algo está errado. Seja isso explosivo ou seja isso muito quieto. De novo, ele faz uma ênfase que não há nada de errado a criança sentir isso. Uma vida significativa, ela é uma vida emocional. Uma vida que a gente sente tudo, por mais que seja raiva, seja amor, seja uma paz, seja tranquilidade, isso é importante para nós, para a gente se constituir quanto seres humanos. O cérebro equilibrado não quer dizer que não vá sentir essas emoções, mas sim que se ele sentir essas emoções, quando ele sentir essas emoções, ele não vai se desequilibrar. E caso aconteça um desequilíbrio, porque ninguém é perfeito, ele vai saber voltar ao equilíbrio sem muitas dificuldades. Uma das nossas tarefas como cuidadores, seja professores, seja pais, mães, é a gente regular esse cérebro da criança. Como acontece? Eu falei já um pouquinho na primeira live, no primeiro vídeo desse livro, que é o seguinte: quando uma criança está com o cérebro que diz não, ela está descontrolada, a gente não pode chegar com o nosso cérebro descontrolado, com a nossa parte de baixo do cérebro, porque isso vai entrar em choque e a gente vai brigar, tá? A criança e eu, no caso. Quando a criança está descontrolada, ela está usando a parte de baixo do cérebro, que é a parte do cérebro que diz não, a gente tem que chegar com a nossa parte de cima do cérebro, que é o nosso cérebro que diz sim. E aí a gente vai acoplar, a gente vai ali ajudar essa criança a recuperar o equilíbrio dela para que a gente possa conversar. Então não adianta nada na hora da birra, na hora do acesso de raiva, de tristeza, a gente brigar com a criança. Isso vai ser só confronto e só vai prejudicar ambas as partes. Quando a criança estiver no momento de birra ou de tristeza, a gente tem que acolher essa criança para depois, quando ela estiver melhor, quando ela estiver equilibrada, a gente ter uma conversa e falar sobre consequências, limites e tudo mais. Na maior parte do tempo, as crianças se comportam mal, não porque elas querem, mas sim porque elas não conseguem controlar o seu corpo e as suas emoções. E obviamente, quando a criança está com esse desequilíbrio, seja na parte explosiva ou seja na parte de tristeza, ela não gosta disso. Não é algo que ela faça por prazer, é simplesmente porque ela não consegue controlar seu corpo e suas emoções. Então isso faz parte do desequilíbrio e a gente deve ajudar essa criança a recuperar esse equilíbrio. O equilíbrio é chamado no livro como zona verde. Dan diz que a gente tem 3 zonas. Nós temos a zona verde, que fica no meio, nós temos a zona vermelha e a zona azul. A zona vermelha é quando a gente vai para o caos, quando a gente vai para a explosão, para a raiva, para a ira. E a zona azul é quando a gente vai para o nosso lugar de fuga, de quietude, de tristeza, de depressão.
Os comportamentos típicos da zona vermelha podem ser também gritos, mordidas, agressões físicas ou verbais, tremores, choro, risadas inadequadas e etc. É uma zona vermelha porque normalmente quando a gente sente raiva, a gente tende a trincar os dentes, a gente fecha os punhos, tensiona os músculos, a nossa temperatura do corpo ela sobe e a nossa pele ela fica vermelha. Às vezes as crianças ficam transtornadas e não entram na zona vermelha, mas nesses casos a falta de equilíbrio as envia para a zona azul. Ali as estratégias de defesa são menos semelhantes às reações de fuga ou luta da zona vermelha e mais parecidas com as reações de congelamento e desfalecimento. Algumas crianças podem simplesmente se retrair emocionalmente, mantendo-se em silêncio e deixando todo mundo de fora, sendo incapaz assim de ajudar ela. As reações físicas da zona azul são a queda dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, respiração mais lenta, músculos frouxos e a falta de contato visual. Às vezes também temos uma reação de imobilidade. Os músculos se retraem, os batimentos cardíacos se aceleram e ocorre uma impossibilidade temporária de se mover, que é um estado ativado, mas sem movimento. A reação de zona azul se volta para dentro em vez de se exteriorizar. Enquanto a zona vermelha representa uma hiperestimulação do sistema nervoso, a zona azul pode ser vista como uma espécie de hipoestimulação, que trabalha o freio de diferentes maneiras. Raramente o estado em que está é uma escolha. O sistema nervoso determina automaticamente a reação que parece mais favorável à situação com base em muitos fatores, entre eles as circunstâncias do momento, a memória de experiências passadas e o temperamento inato. Se quisermos ajudar nossos filhos a serem mais equilibrados, mais capazes de assim se manterem e de enfrentarem as dificuldades da vida com mais dignidade e serenidade, temos duas principais tarefas: ajudá-los a voltar à zona verde quando se descontrolam, ao equilíbrio, mas expandi-la ao longo do tempo. Agora eu vou ler uma série de perguntas para vocês verem se os filhos de vocês são desequilibrados ou equilibrados. Lembrando que desequilibrados não quer dizer que é algo ruim, tá? Quão ampla é a zona verde do seu filho para determinadas emoções? Em outras palavras, ele enfrenta com facilidade ou dificuldade o desconforto, o medo, a raiva e a decepção. Considerando sua idade e sua fase de desenvolvimento, ele é capaz de lidar com contratempos sem desviar rapidamente para a zona vermelha ou azul? Com que facilidade seu filho abandona a zona verde? Que emoções ou situações o fazem entrar na caótica zona vermelha ou na rígida zona azul? Levando em conta, mais uma vez, sua idade e sua fase de desenvolvimento, pense em problemas menores que fazem ele perder o equilíbrio, expulsando-o da zona verde para o descontrole emocional. Existem gatilhos que costumam desencadear o desequilíbrio do seu filho? Esses gatilhos estão relacionados a necessidades físicas, como de fato ele estar com fome ou cansado? Determinadas habilidades emocionais ou sociais estão faltando e precisam ser praticadas? Minha filha se afasta muito da zona verde quando perde o equilíbrio? Quando ela entra na zona vermelha ou na azul, sua reação é muito intensa? O caos ou a inflexibilidade que a dominam são muito intensos quando ela está fora da zona verde? Quanto tempo seu filho fica fora da zona verde? Ele retorna a ela com facilidade ou não? A questão desse livro é que ele nos traz várias maneiras que a gente pode ajudar as crianças a terem um cérebro que diz sim. Mas a questão não é memorizar as etapas, é ajudar as crianças a construir capacidades e criar espaço e oportunidades para estimular um cérebro mais equilibrado. A base para ajudar os seus filhos a serem mais equilibrados, resilientes, gentis e éticos é a sua conexão com eles. E tudo sempre começa pelo relacionamento de vocês. Então é aquilo que eu estava falando no começo. Antes de você querer dar uma lição, de você querer ensinar, de você falar sobre limites, sobre consequências, de você falar sobre resolver os problemas, é preciso que você se conecte com a sua criança. Seja isso de maneira física, seja isso de maneira de diálogo, né? A gente precisa acolher esse sentimento da criança. Então, conectar-se significa oferecer empatia e presença tranquilizadora por meio de um gesto de afeto, expressões faciais amorosas, palavras de compreensão.
Isso funciona muito mais se nos sentarmos numa posição relaxada, abaixo do campo de visão da criança e dissermos: "Estou aqui para ajudar você". Esse tipo de conexão ajuda a criança a voltar à zona verde, onde fica mais calma e mais receptiva ao que temos a lhe dizer. Quando nós formos ter essa conexão com a criança, é importante que nós tenhamos um equilíbrio, que nós não sejamos nem muito diferentes a eles e nem muito ligados a eles. Ter esse equilíbrio, então, é estar no meio entre a diferenciação e a ligação. A diferenciação é quando a gente se diferencia muito da criança ao ponto da gente negligenciar os sentimentos dela. Por exemplo, quando uma criança cai, a gente diz: "Ah, mas não precisa chorar, não foi nada". A gente está fazendo uma diferenciação com o sentimento dela, a gente não está demonstrando empatia. Ou ao ponto de ser tão ligados à criança que a gente evita que ela faça as coisas e a gente faz no lugar delas, não dando autonomia para ela, não dando experiências para que ela sinta as próprias emoções. Então, ao invés da criança amarrar os tênis sozinha, a gente vai lá e amarra por elas, não deixando que ela aprenda a amarrar o tênis e aconteçam situações de frustrações porque ela não consegue. Mas aí a gente deve ajudar ela e não fazer por ela. Diferenciação no relacionamento significa que você lhe permite vivenciar emoções difíceis e inevitáveis. Mas a ligação significa que você continua suficientemente conectado para mantê-la segura e ajudá-la a recuperar o seu equilíbrio. Então, o ponto ideal do cérebro que diz sim é nós sermos suficientemente diferenciados para permitir que as crianças enfrentem experiências difíceis e percebam seus sentimentos, ao mesmo tempo em que continuam suficientemente ligadas para que possamos lhe dar limites e conforto para ajudá-las a voltar rapidamente à zona verde e até mesmo a expandi-la no futuro. Muitas vezes não percebemos o mal que fazemos quando condenamos ou menosprezamos nossos filhos e seus sentimentos, quando os ignoramos, rejeitamos ou depreciamos, quando os culpamos ou lhes passamos um sermão de autossuficiência, quando nos distanciamos deles, os isolamos ou os constrangemos por causa de seus sentimentos. Quando respondemos às suas emoções com algumas dessas reações, na verdade os punimos por terem sentimentos saudáveis e por expressarem o que vai dentro deles. Isso pode até anestesiar todas as suas emoções, passando a eles uma lição de que sentimentos e experiências não devem ser partilhados. Então, quando a gente age dessa maneira de dizer: "Ah, mas não machucou tanto assim. É sério que você está perturbada com isso? É sério que você está brava com isso?" Ou quando a criança bagunça o quarto e os pais falam assim: "Eu não vou olhar para você, eu não vou falar com você até que tudo isso esteja arrumado." Isso causa uma sensação de distanciamento, causa uma crítica, uma humilhação, e muitas vezes então as crianças deixam de falar para os pais sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre coisas que acontecem, porque elas sabem que ou elas vão ser criticadas, humilhadas, ou elas vão ser deixadas de lado. Agora, a ligação, ela ocorre quando um dos pais ou os dois pais não respeita a individualidade do filho, ou quando a identidade desse pai, dessa mãe, se limita exclusivamente à paternidade ou à maternidade. Em inglês tem uma expressão que se chama helicopter parenting, que se refere à mãe ou pai que fica nessa situação de exclusivamente sendo mãe ou sendo pai, não sabe mais a sua própria personalidade, não entende mais quem é e também não consegue respeitar a individualidade da criança ou do adolescente, né? O helicopter parenting é aquele pai que tá sempre, pai ou mãe, que tá sempre em volta da criança como um helicóptero. Tá sempre ali sabendo tudo que ela tá fazendo, sabendo tudo que ela tá sentindo e muitas vezes agindo pela criança, pelo adolescente, não deixando com que seu filho, sua filha tenha experiências próprias. De vez em quando, qualquer um de nós pode se envolver demais na vida dos filhos. É uma verdadeira tentação que nasce de amor por eles, do nosso amor por eles, mas às vezes fazemos mais do que devíamos. Amarramos o cordão de seus sapatos ou caminhamos até o balcão para pedir mais um pouco de ketchup, em vez de deixar que eles façam essas tarefas sozinhas.
Ou, quando eles estão enfrentando alguma dificuldade ou desafio, nós corremos apoiá-los para que façam as coisas direito. E a esse pai ou mãe, nós chamamos de treinador. Quando nós amamos muito uma criança, os filhos de vocês principalmente, creio que vocês devam se sentir assim, como se fossem somente um. Então, a gente não pode ter a ligação sem a diferenciação e não podemos ter a diferenciação extrema sem essa ligação. É preciso que a gente fique no equilíbrio. Então, essa ligação com diferenciação, que é esse equilíbrio, é quando a gente ensina a criança que ela pode fazer as coisas por ela mesma, a gente não vai se intrometer. O que a gente pode fazer é estar ali como um apoio para quando algo der errado, ela possa contar com a gente. Quando super protegemos nossos filhos de qualquer ansiedade, sofrimento ou possível desafio, na verdade estamos tornando-os mais frágeis, menos capazes de alcançar o equilíbrio por eles mesmos. Inadvertidamente estamos lhe dizendo: não acredito que você possa resolver isso sozinho. Você precisa de mim para protegê-lo ou fazer isso em seu lugar. Nosso trabalho como pais não é socorrê-los em situações difíceis e sentimentos desconfortáveis. Nosso trabalho é caminhar com eles em seus momentos difíceis com conexão e empatia, permitindo que eles sintam, participem ativamente da solução de seus problemas e descubram a profundidade da sua capacidade. Existe também uma nítida ligação entre um cérebro equilibrado, entre uma criança equilibrada, que também é um dos pilares em Montessori, uma criança equilibrada, e uma agenda equilibrada. Eu conheço muitas crianças que têm muitas atividades no dia para fazer. Tem natação, daí tem não sei o que, aí tem aula de violão, e tem aula disso e aula daquilo. E essas crianças não conseguem ter o tempo para serem crianças, para respirarem, para brincarem livres. Seja esse livre dentro de casa. O tédio, o ócio, ele faz parte da infância, ele faz parte da criança, dela ter a questão da criatividade. Como é que ela vai ser criativa se toda hora ela tem coisas para fazer, se toda hora ela tem atividades, toda hora ela tem tarefas para fazer? Então é importante o brincar livre, é importante o tédio. Não é porque a criança está entediada que você vai lá e vai dar uma tela para a criança. Não é porque a criança está entediada que você vai lá e vai dar uma atividade para ela. O tédio faz parte da criança, o tédio faz parte para ela ter a criatividade, para ela criar as próprias brincadeiras. Eu lembro muito da minha infância que eu criava umas brincadeiras bem nada a ver, assim, mas eram muito criativas porque eu tinha essa parte do ócio. Hoje em dia, com a tecnologia, muitas crianças estão perdendo isso. E eu escuto muitas reclamações de mães dizendo assim: ah, mas o meu filho não brinca sozinho. Ah, mas o meu filho não é criativo. Ele vai pintar e não sabe o que pintar. Ele vai escrever e não sabe o que escrever. E isso faz parte dessa infância que é muito cheia de coisas. Seja isso atividades ou seja isso preocupações. A gente deve manter uma agenda equilibrada, uma agenda que tenha um momento de ócio, um momento de brincadeira livre, né? Por exemplo, o filme do Dia do Sim. Se você não assistiu ainda, assista o filme do Dia do Sim, que é muito legal. Que a criança tenha essa oportunidade de fazer as coisas, de criar brincadeiras novas. Já falei muito aqui e muito no meu canal também sobre a importância do brincar livre. Então, no livro, o Dan ele fala que brincar é o trabalho das crianças. Cria capacidades cognitivas, melhora a linguagem e a capacidade de resolver problemas, assim como outras funções executivas avançadas como planejar, prever, antecipar consequências e preparar-se para surpresas. Então é através da brincadeira livre, através desse tempo livre, que a criança ela vai criar coisas, ela vai conviver com outras crianças, com outras pessoas, e nisso também ela vai acabar criando suas próprias regras, seus próprios limites, e através dessa brincadeira livre, ela vai equilibrando as suas emoções, sabendo o que ela está sentindo, quando é alguma situação nova, porque normalmente em brincadeiras livres, acontecem muitas situações que não acontecem em atividades, né, programadas. Então, como que ela reage a isso? E isso vai tornando as emoções dela, de certa forma, saudáveis. Porque, de novo, sentir, ter emoções é sim uma infância saudável, faz parte da infância. A criança ela deve e pode sentir as emoções. A criança pode chorar, a criança pode sentir raiva. Isso faz parte de nós, é isso que nos constitui quanto seres humanos.
Bom, pessoal, para hoje era isso. Eu vou fazer um vídeo especial sobre as estratégias do Cérebro Kid Sim para que promovam este equilíbrio, tá? Vou fazer um vídeo especial para não ficar tão longo assim. Vejo vocês então amanhã no próximo vídeo sobre estratégias para formar um cérebro equilibrado. Um beijo e compartilhe esse vídeo. Beijo!